tem errado, Deus ainda o ama. Deus te ama independente dos teus erros, independente dos teus defeitos, independente dos teus impulsos momentâneos. Deus te ama porque Ele te amou em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então, o Deus, Ele gera a convicção, mas o diabo, ele produz um estado de condenação. E meus irmãos, o diabo, ele é o acusador. Ele vai ficar trabalhando na tua vida. A Bíblia diz assim, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: aplicando o sangue de Jesus à nossa consciência, para nos livrarmos de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Porque a pessoa que vive debaixo de um estado de condenação, ela não consegue servir a Deus. Porque o relacionamento dela com Deus está errado. Porque ela não está servindo a Deus pelo sentimento, meus irmãos, pela fé, por aquilo que Deus realmente deseja. Ela não está servindo a Deus pela palavra, pelo padrão de Deus. Ela está, até a oração dela é só pedindo perdão para Deus. Deus não quer que você viva num estado eterno de condenação. Deus, Ele veio para te livrar da condenação, do pecado e da morte. Deus veio para te livrar da lei do pecado e da morte. Deus veio para te colocar em Cristo Jesus. Aleluia! Ele quer que você realmente tenha um relacionamento com Ele. Ele quer que você tenha um relacionamento certo. E a culpa, meus irmãos, é produto de duas situações. Primeiro, não perdoarmos a nós mesmos. E segundo, não tomarmos posse da obra redentora de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que perdoar aquelas pessoas que fazem mal para nós. É um padrão de Deus, liberar perdão. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela também nos coloca numa posição aonde nós temos que nos perdoar a nós mesmos. Por quê, meu irmão? Porque durante toda a tua vida, você pode ter certeza de uma coisa: você vai cometer erros. E por que você vai cometer erros? Porque errar é uma parte da condição humana. Por mais que você se esforce, uma hora ou outra, você vai cometer algum erro. E geralmente, quando a gente vê, quando as pessoas erram, meus irmãos, assim, ó, você vê dois tipos de pessoa. Aquela que quer punir a pessoa, que fica torcendo para aquela pessoa ser punida, e aquela outra pessoa que quer restaurar a pessoa. Eu estava, esses tempos atrás, ali na empresa trabalhando, e teve um rapaz que cometeu um erro muito grande. Aí, meu irmão, tinha duas pessoas no ouvido do gerente geral da loja. Uma falava assim: meu Deus, isso aí, ó, se tivesse cometido um erro desse, já era rua na hora. Né? Olha só, dando uma sugestão para mandar o camarada para a rua. E outra pessoa dizendo: não, mas todos nós erramos. Todos nós, de vez em quando, cometemos algum erro. Então, geralmente tem isso, meus irmãos. A pessoa que quer ser dura demais e a pessoa que ela se coloca no lugar da outra pessoa. Erros todos vamos cometer, mas a Bíblia diz assim, ó, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia! Bem-aventurado os misericordiosos. Meu irmão, misericórdia, Deus disse para os sacerdotes de Israel: eu quero misericórdia, não apenas sacrifício de boi, de carneiro. Por quê, meu irmão? Porque tem gente que estava sacrificando um monte de coisa, mas a misericórdia
já estava longe do seu coração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia! Porque com a medida que medires, vos medirão também. É o que diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos nos perdoar nós mesmos e nós precisamos nos apropriarmos da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus veio, meu irmão, ele veio para te transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus veio para te tirar do poder do pecado e da morte e para ele te colocar numa posição de vida. Ele veio para te colocar numa posição aonde do Espírito e da vida, é o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Características de uma pessoa com sentimento de culpa. Primeiro, castiga a si mesmo. Castiga a si mesmo. Segundo, se sente indigna. Terceiro, desenvolve comportamentos compulsivos, como drogas, álcool, aventuras sexuais, materialismo, excesso de trabalho, excesso de exercícios, excesso de comida e excesso de compras. Meu irmão, esses são características de pessoas com sentimento de culpa. A pessoa, ela desenvolve comportamentos compulsivos. A pessoa desenvolve. Eu assistia há bastante tempo atrás um filme, que se você assistir você não vai se arrepender, se chama O Grande Desafio. O Grande Desafio, para quem não sabe, ele é um filme baseado numa história real. Tinha um professor que ele pegou jovens com talento, e eles eram jovens negros nos Estados Unidos, na década de 30. E ele começou a treinar eles na arte da retórica, da oratória, para eles debaterem com outras escolas e participar de campeonatos, prêmios. E, meus irmãos, ele era tão bom naquilo que ele fazia, que aqueles garotos, eles começaram a ganhar todos os tipos de debate. E até mesmo eles foram convidados para debater com a escola mais rica dos Estados Unidos, na época, Harvard. E quando eles estavam nessa caminhada, eles passaram pelo sul dos Estados Unidos. E lá no sul, ainda tinha muito racismo. E por ter muito racismo, eles estavam indo por uma estrada e eles viram um jovem negro e ele estava pendurado numa cruz queimando, porque eles faziam isso nos Estados Unidos. E aqueles jovens que estavam ali, eles ficaram revoltados. E tinha um até mesmo que queria descer do carro e fazer justiça com as próprias mãos, mas porém tinha uma multidão de pessoas fazendo aquilo, o professor não deixou. E aquele rapaz era o mais talentoso. E depois que ele viu isso, e ele não pôde fazer nada para mudar aquela situação, ele começou a desenvolver comportamentos, meus irmãos, errados. Ele começou a beber, ele traiu a namorada, ele começou a viver uma vida desregrada. Um jovem com grande talento, e de repente começou a ir ladeira abaixo. Por quê? Porque isso é característica de pessoas que não podem mudar determinadas situações. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, nem tudo que já aconteceu na tua vida você pode mudar. Tem coisas que aconteceu no teu passado que você não vai conseguir mudar. Tem coisas que já aconteceu com você que você não pode voltar atrás. Não existe uma máquina do tempo que vai te levar a determinadas situações para você mudar aquela situação.
A verdade é que coisas, fracassos, muitas vezes acontecem, mas Deus não nos chamou para nós vivermos no passado. Deus não te chamou para você viver num passado. Deus não te chamou para você viver lá no fracasso. Deus não te chamou para você viver apenas um momento da tua vida. Deus não te chamou para você ser um derrotado. Deus te chamou para você superar isso. Deus te chamou para você vencer. Deus te chamou para você passar por cima disso. Aleluia! Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e sigo para as que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Sabe quem que quer que você viva num estado eterno de condenação, num estado eterno de fracasso, que viva sempre as mesmas coisas, remoendo as mesmas coisas? É o diabo, o nosso adversário. Ele é que deseja que você viva a vida inteira remoendo, que você viva a vida inteira se sentindo um fracassado, se sentindo uma pessoa indigna, sentindo pena muitas vezes de si mesmo, dizendo para você mesmo: por que que na minha vida nada dá certo? Por que que eu nunca chego a lugar nenhum? Por que que eu não nasci num berço de ouro? Por que isso? Por que aquilo? Meu irmão, Deus não deseja isso para você, não. Deus não deseja que você viva isso, não. Deus deseja que você, meu irmão, se levante. Aleluia, Ele quer te levar a lugares altos, porque Ele quer que você viva acima dos problemas, acima das circunstâncias, acima do pecado, acima da culpa, acima de tudo. Deus quer te levar em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, nós, como crente, nós não somos escravos de nada. Nós somos livres. Eu vou dizer para você, em Cristo Jesus, nós não somos escravos de nada. Nós somos livres, porque para a liberdade que Cristo nos chamou. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, o vazio que muitas vezes tem dentro do ser humano e que tem dentro de todos os seres humanos, eles não são preenchidos com as coisas desse mundo. Não é com droga, não é com álcool, não é com aventura sexual, não é com materialismo, não é com excesso de trabalho, não é com excesso de exercício, não é com excesso de comida e não é, meus irmãos, com excesso de compra. Nada disso vai preencher o vazio que está dentro de nós. Só existe uma coisa que preenche a necessidade que existe dentro de nós: é a presença de Deus. Aleluia! O que te levanta, meus irmãos, é a presença de Deus. O que faz a diferença na tua vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A Arca da Aliança, meus irmãos, que existia no Antigo Testamento, você sabia que chegou um dia que ela se tornou apenas um amuleto na vida do povo de Deus? Eles estavam vivendo uma vida, meus irmãos, longe de Deus, e não queriam saber. Eles foram para a guerra, trouxeram a Arca da Aliança, fizeram aquele alvoroço, perderam a Arca da Aliança. O inimigo levou a Arca da Aliança. Por quê, meu irmão? Porque, meu irmão, não é amuletos. Nós não somos levados, meus irmãos, por coisas materiais. Nós somos levados por algo espiritual. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! O nosso Deus, meus irmãos, Ele não é o gênio da lâmpada. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, meu irmão, não é você esfregar e fazer 3 pedidos, de maneira alguma. O nosso Deus, meu irmão, é relacionamento. Deus deseja que você tenha um relacionamento com Ele. Deus deseja que você seja amigo de Deus. Deus deseja que você conheça Ele. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aleluia! Aleluia! Buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia!
Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, meus irmãos, deseja que nós venhamos a se livrar, meu irmão, de um perdão baseado em obras. Deus, Ele deseja que nós venhamos a aceitar o perdão baseado em Cristo Jesus. Porque muitas vezes a pessoa quer colocar as obras boas na balança e as obras ruins. E ela acha que fazendo esse pêndulo, a pessoa fazendo, meus irmãos, essa comparação, se as minhas obras boas forem maior, aí eu vou ser aceito por Deus. Se as minhas obras ruins forem menor, aí eu sou aceito. Mas se as minhas obras ruins forem maior, aí eu não sou aceito. Meu irmão, o ladrão da cruz, ele viveu uma vida inteira longe de Deus. Mas no dia em que ele reconheceu Jesus, no dia em que ele aceitou o perdão na cruz do Calvário, aleluia, no dia que ele olhou para Jesus, Jesus disse assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Porque, meu irmão, você acha que precisa de muita coisa para Deus te perdoar? Não precisa. Eu te digo uma boa notícia: Deus já te perdoou em Cristo Jesus. Meu irmão, Deus já te perdoou em Cristo Jesus. Mas o que mantém muitas pessoas escravas é a incredulidade. Ela pensa que ela tem que fazer algo muito especial para Deus. E, meu irmão, não é por obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! É pela graça de Deus. Você já pensou o apóstolo Paulo, meu irmão? Olha que homem tremendamente usado por Deus. Olha o que ele fez. Depois de Jesus, ninguém teve mais influência no mundo do que o apóstolo Paulo. Ele foi a segunda pessoa mais importante do mundo. E, meus irmãos, quem que era o apóstolo Paulo? Ele era um judeu, filho de judeu, que cresceu numa seita do judaísmo extrema, que quando surgiu os cristãos, ele acreditava que estava servindo a Deus quando matava um cristão. Então ele se tornou um assassino. Ele entrava dentro das casas, ele arrastava as pessoas pelos cabelos, ele fazia julgamentos onde a pessoa não tinha nem chance de se defender, porque ele era um membro do Sinédrio. Ele, meus irmãos, condenou muitos cristãos à morte simplesmente por crer em Jesus. Viveu essa vida inteira matando. E aí, meus irmãos, ele está indo cumprir o seu dever na seita judaica. E ele está, meus irmãos, no caminho de Damasco. E ele vê Jesus. Ele vê uma luz no céu. E ele ouve uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duras coisas é recalquitar contra os agrilhões. E aí ele tem um encontro com Deus, meu irmão. E sabe o que acontece? Deus muda a vida dele. Deus muda a vida dele. Deus mudou a história dele. Aquele passado de morte, de tortura, de coisas erradas, para Deus já não existe mais. Deus diz: você antes era Saulo, mas agora eu vou te transformar no apóstolo Paulo. Você vai ser uma pessoa importante para o meu reino, aleluia, porque a minha vida começa a contar quando você nasce de novo. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. E tem gente que conta os dias lá desde o tempo do mundo. Meu irmão, para Deus, o que conta é o dia que você tem um encontro com Ele. É o dia que você tem um encontro. Você vivia uma vida longe de Deus. Agora você nasceu de novo e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Tudo se fez novo. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Como se livrar do sentimento de culpa, meus irmãos? Nós precisamos, em primeiro lugar, do arrependimento segundo Deus, que não é o arrependimento que gera morte, é o arrependimento que gera vida. Você sabe qual a diferença de Judas e de Pedro? Judas, ele negou Jesus. Pedro, ele negou Jesus. Judas, meus irmãos, ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Pedro trocou Jesus pela aprovação das pessoas, que ele nem conhecia. Ele estava lá na roda dos escarnecedores, e eles olharam para ele e disseram, você é um deles. E ele, para ser aceito, ele disse, não, mas você fala como eles. Eu nunca conheci Jesus, não sei quem que é, e a Bíblia diz que ele começou a xingar. Você já pensou, meu irmão? Começou a falar palavras de baixo calão. Olha só, aí o galo cantou. E aí, meus irmãos, Jesus tinha dito para Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí aquele momento, meus irmãos, vem um sentimento. Ele viu que ele tinha errado. Ele saiu dali e começou a chorar amargamente. E tem um versículo na Bíblia que diz que quando, meus irmãos, ele foi lá ver onde é que estava Jesus, e quando ele estava passando lá, eles estavam levando Jesus. E Pedro, meus irmãos, ele olha nos olhos de Jesus. E ele se sente a pessoa mais indigna do mundo. Ele se sente a pessoa mais pecadora do mundo. Ele negou o autor da vida, ele negou a pessoa mais importante, aquele que acreditou nele. E ele se sentiu terrivelmente. Mas daí, meus irmãos, Jesus morreu, ressuscitou, e Jesus, ele foi ao encontro de pessoas que precisavam mais dele. Você vai ver que primeiro Jesus vê Maria Madalena. E Maria Madalena tinha sido quem? Tinha sido uma prostituta. E depois Jesus vai ao encontro de Pedro. E encontra Pedro pescando nu. Ele tinha voltado às coisas erradas. Mas ele chama Pedro. Ele tem uma conversa com Pedro. Pedro tem um encontro com Jesus. E ele diz, Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse, Senhor, eu te amo. Mais ou menos, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Senhor, tu o sabes. Aí Jesus disse assim para ele, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Meus irmãos, Jesus estava dizendo para ele, você errou, mas eu ainda acredito em você. Eu ainda acredito no teu ministério. Eu ainda acredito na bênção sobre a tua vida. Eu ainda acredito que você vai fazer coisas tremendas, extraordinárias. Aleluia, aleluia. Você pode nem ter certeza, mas eu tenho certeza, porque eu te chamei, eu te escolhi e eu te amei com amor eterno. Aleluia. Pedro foi livre daquele sentimento de culpa. Esse é o arrependimento segundo Deus. Judas traiu Jesus, vendeu Jesus. E sabe o que ele foi? Ele foi se matar. Ele foi lá, comprou um campo com o dinheiro que ele tinha, e ele viu que aquilo não era tudo. Ele sentiu remorso. E é o arrependimento segundo o mundo. E meus irmãos, sabe o que ele fez? Em vez dele se voltar para Deus, ele foi lá, pegou uma corda, se amarrou pelo pescoço, não aguentou o galho, ele caiu e partiu as entranhas, e ele morreu uma morte horrível. Meus irmãos, ele morreu uma morte horrível. O diabo, ele quer gerar, meus irmãos, ele quer gerar, sabe o quê? Remorso. O diabo trabalha com remorso. Deus trabalha com o arrependimento. O diabo trabalha com remorso.
Deus trabalha com arrependimento. O diabo quer que as pessoas fiquem ali debaixo do pé dele, tirem sua vida, acabem com tudo, não acreditem mais em si mesmo, vivam uma vida derrotada, fracassada, porque às vezes, meus irmãos, o diabo não tira a vida da pessoa de uma hora para outra. A pessoa não tem coragem, ela não vai lá e não se mata, mas ele vai matando ela aos dias, porque ela não tem mais alegria em viver, ela não tem mais expectativa de vida, ela não tem mais vontade de fazer nada, ela só vê fracasso, só vê derrota, só vê coisa ruim, é ansiedade, é crise. Meu irmão, isso não é o que Deus quer para a tua vida. Deus, Ele quer que você supere tudo isso. Deus, Ele quer, aleluia, que você experimente o perdão dEle na cruz do Calvário, aleluia, que você experimente a presença dEle, que você experimente o amor de Deus que excede todo o entendimento. Se coloque de pé. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. A presença de Deus é forte aqui nessa noite. Ribalabashai, ribalabanai. A presença de Deus é forte. A presença de Deus é forte. Eu quero que você feche teus olhos. Aleluia. Deus manda dizer para pessoas aqui nessa noite: eu ainda acredito em você. Ribalabashai. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Ribalabashai, ribalabanai. Aleluia, 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 aleluia. Ribalabashai. Olhe para os olhos de Jesus. Olhe para os olhos de Jesus. Olhe para os olhos de Jesus. Ribalabashai. Seja inundado pelo amor, pelo amor. Sinta o perdão de Deus aqui nessa noite. Ribalabashai.